Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, você viu aí que eu fiz uma colagem com algumas fotos, né? Primeiro um rosto de uma modelo que eu procurei bem simétrico, bem frontal, né? Num ângulo bem a 90 graus, porque a ideia era fazer essa tatuagem toda baseada na simetria com eixo vertical, ou seja, bem espelhado, né? Um lado no outro. E aí eu procurei um frame de uma moldura ali, de um espelho oval, que encaixasse bem, né? Nesse formato do rosto ali, para cumprir o objetivo que era justamente criar uma arte que faz parte de uma série, né, de uma linguagem, né, que eu tenho feito já em alguns outros trabalhos anteriores, fiz em alguns trabalhos antigos, e essa minha cliente viu, gostou e me pediu algo no mesmo estilo, que é justamente, né, essa coisa de fazer um rosto ali com uma moldura em volta, né? Meio que uma coisa parecendo um retrato de parede, ou uma coisa assim, tem uma vibe meio antiga. E aí, no caso dessa, a ideia era fazer uma coisa mais dark, assim, né? Mais sombreadona, com poucas cores. A ideia era ser preto e cinza, só com um tom, né, de azul predominante ali, que seria o cabelo da personagem que a minha cliente pediu. E aí, para isso, eu fui adaptando, a partir dessa colagem de imagens ali, né? Essas fotos que eu fiz, eu fui criando a arte por cima. Você vê que eu tô usando uma ferramenta aí que é como se fosse um lápis mesmo, justamente para fazer um esboço um pouco mais solto, depois vir arte finalizando precisamente, né? Mas assim eu tenho uma liberdade maior de esboçar alguns sombreados, de testar um pouco mais rápido alguns efeitos e tudo mais. E aí você vê que primeiro eu tô dando esse detalhe, essa atenção especial ao rosto, né? Eu fiz só o frame oval ali, que é onde vai ser a borda, e aí eu tô estudando o sombreado do rosto, né? Os detalhes aí de acabamento, para deixar exatamente né, bem definido ali o mapa de sombras, assim. A base de todo esse trabalho é o sombreado, né, que vai garantir volume, que vai dar profundidade, que vai dar o efeito desejado aí no rosto. Então foi por isso que eu dei mais atenção a essa parte ali, ainda na ferramenta de lápis, para ter um pouco mais de agilidade e para poder, né, mostrar um pouco melhor, um pouco mais rápido o efeito que eu queria dar. Mas aí depois eu venho limpando, você vê que eu vou, né, tirando a textura marcada ali, né, que é meio mais áspera do lápis, com uma ferramenta como se fosse de borrar, junto com um pincel mais macio, né, no Sketchbook Pro aqui, dando essa polida, né, nessa sombra, deixando essa sombra um pouco mais leve, um pouco mais suave, mais esfumaçada ali. Eu repito esse processo, né? Fiz no rosto, aí vou repetir ali depois na asa da borboleta, mas por enquanto eu tô agora começando a trabalhar nos formatos, né? Nas formas da moldura, né, com base nessa referência que eu achei. Você vê que todo o trabalho que eu tô fazendo, ele tá sendo multiplicado no eixo vertical. Então eu desenho de um lado e ele vai espelhado do outro. Isso é um recurso, uma ferramenta, né, desse programa que eu uso para desenhar, que é o Sketchbook Pro, e algumas outras ferramentas de desenho também tem esse mesmo recurso. E isso facilita muito mais nesse caso aí de trabalhos, né, que são simétricos, que são espelhados para o outro lado. E com isso eu consigo fazer algo bem preciso, coisa que no papel ia dar muito mais trabalho. Eu ia ter que fazer um lado, depois dobrar, vincar, botar na mesa de luz, fazer espelhado do outro lado. Enfim, tem uma série de maneiras de fazer de forma analógica, mas aí eu consigo, né? Você vê que a moldura foi meio que circulando, contornando ali as formas principais dela de uma forma muito mais ágil. E aí eu comecei a esboçar o que seria o cabelo da personagem. A minha cliente queria um cabelo cacheado. As referências que ela me passou eram de cabelos soltos, né? Mas a primeira abordagem que eu fiz foi com um cabelo, né, meio solto, mas meio preso atrás no rabo de cavalo,
porque o que acontece? A gente estava com pouco espaço disponível no fundo para dar um respiro aí para essa personagem. Se eu botasse um cabelo muito solto, ele ia acabar ocupando todo o fundo. E aí eu tinha uma premissa, né, que esse fundo tinha que ter um detalhe específico que minha cliente pediu, que eram essas listras que eu coloquei ali. Eu queria colocar como se fosse um papel de parede listrado preto e branco, né, como se fosse uma coisa mais vintage mesmo ali. Então, para poder ter espaço para aparecer esse papel de parede ali no fundo, eu deixei o cabelo dela um pouco mais presinho, né, e não todo solto, volumoso, como é o que a minha cliente tinha intencionado inicialmente, já que se eu soltasse o cabelo dela ia eu ficar muito na frente desse fundo ali, e eu não podia diminuir muito a personagem, porque senão ela ia perder destaque, perder protagonismo. Então eu apresentei essa solução. Futuramente a gente vai alterar, né? Você vai ver que a versão final a gente chegou a mudar. Ela entendeu essa questão e optou por não precisar mostrar o fundo listrado, né, em prol de aumentar o cabelo, deixar ele mais solto, mais volumoso. Então eu eventualmente vou voltar e mais na frente nessa criação para alterar, fazer essa alteração chegar assim no resultado final. Mas até então era esse caminho que eu estava seguindo, e aí você vê que, dando continuidade ao que eu tinha feito anteriormente, eu estou esboçando aí meu mapa de sombras, né, primeiro com a textura do lápis, depois eu venho polindo com uma ferramenta ali de borrar, tipo um limpa-tipos, não, tipo um esfuminho, né, enfim. Mas por enquanto eu estou estudando o sombreado. O cabelo também, né, nesse momento eu optei por uma linguagem simétrica, assim como todo o resto, né, fazendo ele espelhar dos dois lados, mas a minha cliente pediu para futuramente, né, na hora que eu vinha alterar essa arte, fazer uma opção, já que o cabelo ia ser solto, numa opção não simétrica, ou seja, com ele menos regulado, né, ou seja, ele mais livre, né, mais orgânico, mais também espontâneo, assim. Isso também foi bem bacana, a gente chegou num resultado final bacana depois, porque isso serviu como um contraponto para toda a exatidão e simetria dessa imagem, de forma, né, que a gente tem um elemento que se opõe a isso, um elemento que é mais solto, mais, enfim, né. Quando eu estiver fazendo aqui eu vou comentar, vocês vão entender do que eu tô falando. Agora eu tô terminando os últimos ajustes ali de luz e sombra. Você vê que dão umas rebuscadas no brilho em algumas partes, umas escurecidas na sombra em algumas outras, para deixar o contraste, né, o mais certinho possível, de acordo com o que era o meu objetivo, para só então vir jogando a cor, né, o último recurso ali, para dar as tonalidades, né, que é o objetivo final desse desenho, além de ser todo sombreado, ter alguns tons de cor bem específicos aí. Então, terminando de regular esses volumes, você vê que eu ainda estou estudando ali né, a sombra do cabelo, a sombra do rosto, que a ideia era ser bem suavezinha. A minha cliente tinha me passado umas referências que era quase uma sombra assim, mais fotográfica, assim. Então eu fui bem aos pouquinhos, né, lidando com esse mapa de sombras. E agora sim você vê que eu tô preenchendo o cabelo todo, primeiro chapando de um tom de azul, isso só para eu mapear a área onde ele ia estar pintado, né, porque eu travo a camada, né, a opacidade da camada, e eu posso fazer vários degradês e brincar dentro dessa área sem ela extrapolar para fora do contorno, né, sem eu perder a referência da silhueta, do formato. Então aí você viu que eu já, né, travei essa camada e já fui fazendo ali um degradê de um tom de azul um pouco mais escuro, mais forte ali, mais vibrante, para um tom um pouquinho mais clarinho, um pouco, né, mais bebê ali. E aí agora a gente já tá na segunda parte dessa criação, que é aquilo que eu falei. Eu já tô pegando uma outra referência de cabelo ali, então eu fui construindo meio que mechas a mechas para poder distribuir de acordo com a área útil que eu tinha e se moldar em volta do rosto da personagem. Então a segunda versão dessa criação aqui é um cabelo um pouco mais solto. Você vê que dessa vez eu tô estudando cacho a cacho, né, sem a simetria que todo o resto do desenho tem, de forma que o cabelo é o único elemento, né, que não segue esse padrão geométrico aí de espelhamento. E isso faz sentido, né, para criar uma semelhança maior com a realidade, deixar um pouco mais confortável aí, né, a naturalidade do caimento do cabelo. Então eu jogo uma mecha um pouco mais por cima ali do rosto dela de um lado, enquanto a outra eu deixo mais aberta ali, e vou preenchendo, né, os cachos, os volumes e tudo mais, até encontrar mais ou menos o formato que eu queria ali
para deixar ele, né, de uma forma que pareça natural, de uma forma... E você vê que na parte de cima, onde começam as raízes ali, eles são mais fechadinhos, né? Eles têm, né, uns cachos menorzinhos, e à medida que ele vai abrindo, se espalhando, caindo ali abaixo das orelhas, em volta do pescoço, ali pelo ombro, eles começam a ficar mais largos, mais esticados, como se sofrendo aí a ação da gravidade e dando, né, uma naturalidade maior, uma leveza maior para esse movimento. Então também fui alterar um pouco do formato ali da moldura, alguns detalhes bem específicos ali que não tinham ficado tão legais, para chegar num design mais interessante, mais bacana ali, em alguns elos que tinham ficado, né, meio por aberto. E aí todo esse novo esboço que eu fiz aí dos cachos, né, precisei passar limpo, e aí para isso eu tinha que apagar também não só as linhas e refazer as linhas, né, exatas, mas também as sombras. Você tá vendo aí que eu tô apagando as sombras do fundo, justamente porque eu tenho que fazer um novo mapa de sombras e um novo mapa de cor. Então, de novo, eu tô aí preenchendo todas as áreas, limpando o fundo, para deixar só a área que é cabelo preenchidinho com a cor que eu quero. Isso vai me ajudar depois, que nem eu falei, a travar aquela camada, a opacidade, e jogar aí degradês e tudo mais, sem perder a referência do contorno, sem vazar para fora desse outline. Então, uma vez que eu tinha essa área mapeada, né, fica muito mais fácil eu vir fazendo os volumes e tudo mais, tanto da sombra, tanto da parte de sombreado, quanto de cores, né, de degradês de tons de azul ali, de azul mais claro para azul mais escuro. Então você vê que eu tô fazendo uns remendos ali, né, acertando algumas partes que essa mudança nova de cabelo requer, tipo a projeção das sombras que fica ali embaixo das mechas na testa e tudo mais. E aí agora sim, jogando esse degradê de cores, primeiro eu fui jogando, né, os mais clarinzinhos dessa forma, eu queria enfatizar onde eram as áreas de principais luzes, para depois vir jogando as sombras, enfatizando onde eram as profundidades maiores ali, né? As partes que os cachos que estavam mais sendo sobrepostos por outros, estava mais em profundidade, mais ao longe, ou seja, recebendo menos luz e por isso um pouco mais escuros. Então eu fiz agora que tem mais cabelo, que ele é mais volumoso, eu exemplifiquei mais essa passagem de luz e sombra, deixando, né, um degradê maior, ou seja, mais tons, desde o azul mais escuro até passando por um azul médio e um azul mais clarinho ali, como se fosse, né, um azul bem meio bebê, bem pastelzinho. E aí você vê que eu dou uma rebuscada ainda nesses highlights, justamente jogando mais um tomzinho de azul e regulando como um todo, né, os tons da própria borboleta com o batom da personagem, com o cabelo, para ficar tudo aí combinando. E por último eu jogo um laranja ali no fundo com uma proposta mesmo para minha cliente, né, de uma cor complementar, para recortar a silhueta de tons frios com esse tom quente ali no fundo, e também fazer um link, uma ligação com o tom dos detalhes ali da borboleta. Eu sugeri o mesmo laranja nesses detalhes da asa, e aí isso ajuda a separar a borboleta também do cabelo, né, que já que era tudo muito azul. Então esse é o resultado final. Esse foi mais um desenho e fala comentado aqui. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve no canal se você estiver chegando agora, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.